Olá, meu amado, minha amada. Que bom que estamos de volta com mais esse encontro de reflexão. A paz do bom Deus seja contigo. Eu sou o pastor Oscar Elias Jans, da IACLB. Uma pergunta que sempre está presente em nossa caminhada é: qual é o sentido da felicidade? Como alcançamos a realização? Como alcançamos uma vida vivida sem arrependimento? Para nos ajudar nessa reflexão, convido você a acompanhar comigo a leitura do primeiro salmo da Bíblia, o salmo de número 1. E ali é dito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo primeiro é muito significativo. Ele se associa, por exemplo, ao Salmo 19, 119, como salmos que exaltam a vontade, o propósito, a lei de Deus. E também nós percebemos que os salmos nesta coleção começam com algo relacionado ao homem, que é bem sucedido, e eles terminam lá no Salmo 150 com a exaltação de Deus, com louvor a Deus. A linguagem que temos aqui é uma imagem de comparação e de contraste, muito comum nesses livros chamados de sabedoria, como Jó, Salmos, Provérbios. Aqui, por exemplo, que se fala do contraste entre a pessoa que busca Deus e a pessoa que não busca Deus, que não teme a Deus. E, em primeiro lugar, está dizendo que a pessoa que busca Deus mostra justamente o que ela busca e o que ela evita. Ela evita, como diz aqui, estar no conselho ou buscar conselho naqueles chamados ímpios, andar com pecadores e assentar-se no meio de escarnecedores. Ímpio é aquela pessoa que promove o mal. Pecador é a pessoa, segundo a Bíblia, que vive abaixo do padrão proposto por Deus, uma vida miserável. E escarnecedor é justamente o retrato de pessoas que zombam de tudo, com uma ostentação, zombam do pobre, zombam do mais fraco, zombam de padrões elevados, fazem piadas racistas, sexistas, preconceituosas, vivem uma vida de zombaria. E aquela pessoa que quer viver uma vida diferente tem um outro foco. O seu foco está, como diz no versículo 2, na lei do Senhor, e nela medita noite e dia. Meditar aqui tem um significado interessante, que tem a ver, como diz um estudioso, como aquele ruído que faz a pomba, ou como murmurar assim silencioso, lembrando até mesmo aquele fluir das águas de uma fonte. Onde se busca o significado para a existência. Neste sentido, mostra-se que o fruto dessa opção é uma vida de firmeza, de estabilidade diante das dificuldades que a vida oferece. Sim, porque ninguém está livre, está imune de passar por situações adversas. Mas a diferença justamente é como nós passamos pela crise, que fundamento temos, ou se temos fundamento, se temos firmeza para superar as crises que vivemos. E diz aqui que a pessoa que opta por meditar na palavra de Deus, seguir os seus ensinos, seguir aquilo que diz a direção que Deus tem para a sua vida, o caminho que Deus tem para ele, é uma pessoa que terá uma vida bem-sucedida. O que é ser bem-sucedido na linguagem bíblica
é alcançar um propósito que Deus estabelece para você, um propósito que você se propõe a alcançar e que, é claro, muitas vezes leva tempo, não acontece de uma forma instantânea, como muitas coisas na vida. Por fim, este salmo também mostra que nestes dois caminhos a serem seguidos, aliás, antes ainda diz que aquele que não segue este caminho é como uma palha que se dispersa no vento, que não tem raiz nenhuma. E aí destaca-se justamente o destino daquele que não segue a Deus, sendo como uma palha, ele não resiste ao juízo de Deus. Jesus falou no Novo Testamento do joio, do trigo, e mostrou que no tempo da colheita há uma separação entre o que tem valor, que é o cereal, e o mato, o inso, e que este é ajuntado para ser lançado fora, para ser queimado. Esta é uma dimensão, uma expressão do juízo de Deus sobre quem decide distanciar-se dele. Mas, pelo contrário, aquele que optou pelo caminho de Deus, aquele que optou por viver uma vida que agradasse a Deus, que percebeu ou que tem uma vida com estabilidade e firmeza, ele experimenta algo totalmente diferente. E a gente percebe, inclusive, um crescendo, uma inversão aqui entre esses dois estilos de vida. Enquanto o justo que teme a Deus começa sozinho, está no singular no versículo 1, agora no final está no plural e dá uma dimensão de multiplicidade, de congregação, de assembleia, de estar junto em júbilo com muitas pessoas. É o resultado de uma vida que, mesmo em meio ao sofrimento, experimenta agora o regozijo, experimenta a aprovação de Deus. Pelo contrário, o ímpio, o que se distancia de Deus, o que não quer saber dos seus ensinos, este, e a gente sabe disso muito bem pelas experiências da vida, experimenta agora o abandono, não tem mais motivo para zombaria, mas tem sim motivo para choro e desolação. E, aliás, o termo que é colocado aí, ele experimenta a perdição e a destruição. Respondendo à nossa pergunta do início, qual o caminho para a felicidade? Qual é o caminho para uma vida sem arrependimento? Este é o caminho que Jesus nos mostrou, porque Ele é o caminho. Ele viveu mesmo em meio a pecadores, sem se contaminar pelo pecado, mas muito pelo contrário, mostrando o prazer que tinha em fazer a vontade de Deus, em fazer o que agrada a Deus. Que Deus, em sua infinita misericórdia, ajude você também a escolher este caminho, o caminho por meio de Jesus, o caminho de uma vida de realização, de paz, o caminho de uma vida sem arrependimento. Pense e medite sobre isso, escolha este caminho, o caminho bem-sucedido. Deus seja contigo, Deus te abençoe.